Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias. E hoje nós mostramos a história e homenageamos a artista plástica Ariadne Decker. Ela que nesses 40 anos de carreira soma prêmios e exposições no país e no mundo. Ariadne, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu achei o convite muito interessante. Agora estou bem ansiosa assim, para saber do que se trata, o que vai ser no final. Tem muita surpresa, já adianto. Que bom, adoro surpresas. Não sei se tu trouxeste o lencinho, mas tem bastante surpresa por aí. Ariadne, você é de Niterói, Rio de Janeiro. É isso. Ainda na infância veio para o Rio Grande do Sul e aqui desenvolveu o amor e o carinho pela arte. Sim, eu vim para Novo Hamburgo criança, quando os meus pais se separaram, eu vim para cá. E a família da minha mãe é daqui, a família Decker é daqui. E aí cresci aqui em Novo Hamburgo e eu sempre me envolvi muito com tudo no meu entorno, assim, com todas as coisas que aconteciam. E sou apaixonada por Novo Hamburgo, sou aquela bairrista, assim, mesmo sem ser hamburguense, sou uma hamburguense de coração e de corpo e alma, assim. E na infância que já surgiu essa paixão, esse amor pela arte? Eu fui uma criança muito tímida. Os primeiros anos de vida eu fiquei, não tinha muita criança para brincar por perto, assim. 2 anos nós moramos em Belém do Pará, meu pai é da Marinha, e lá minha mãe tinha muito receio que alguém roubasse, porque assim, eu era muito branquinha, muito diferente de todo mundo. As pessoas falavam em inglês com ela, porque achavam que nós éramos estrangeiros, assim, e ela tinha muito receio, então assim, eu não tinha, e mesmo porque era pouco tempo no local, e eu não tinha amiguinhos, não tinha crianças para brincar comigo. Uma parte do tempo eu fiquei dentro do navio, onde também não tinha crianças por perto. Então, nesse tempo todo, eu desenhava muito, eu aprendi a escrever um pouco na máquina de escrever, não sabia escrever à mão, mas já lia alguma coisa, assim, desde pequenininha, mas desenhava bastante. Então, quando eu vim para cá, continuei isso, assim, eu tinha essa facilidade por sempre ter feito isso, de desenhar. Eu já lia história em quadrinho, mas eu era muito tímida. E aí eu comecei... Na verdade, eu usei a coisa de desenhar, de ter facilidade para desenhar, como uma forma de me integrar com as crianças. Porque eu não sabia brincar, né? Não sabia brincar. Eu era aquela que tropeçava no próprio pé quando ia brincar. Era a primeira que levava a bolada. Eu era aquela que, quando passava o anel e dissesse a batatinha quando nasce, eu começava a chorar porque não sabia outro versinho. Então, assim, eu era uma criança que não estava adaptada, mas eu desenhava. E aí eu começava a desenhar e as crianças queriam saber e ver o desenho. No colégio eu fazia cartazes, eu fazia os trabalhos todos com desenho. Eu comecei a brincar de dar aula de desenho atrás de casa. Eu desenhava o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, assim, com crianças pequenas atrás da minha casa para brincar de dar aula de desenho já, porque daí eu conseguia trazer as crianças para perto de mim e conseguia me socializar através do desenho. E aí, aos 12 anos, você fundou o Clube Escola da Arte. É o Clube de Artes do Colégio Pasqualini. Uhum. Foi quando eu troquei de colégio e nessa mudança do colégio, as crianças... é uma idade que a gente não brinca mais, né? É aquela idade de transição, assim. Então, quando eu entrei no Pasqualini, que foi pela reforma do ensino, eu pretendia ir para o Colégio 25 de Julho, mas eu fui enviada para o Colégio Pasqualini e lá era o dia inteiro a aula. Então, lá eu pensei assim, bom, aqui ninguém vai brincar, então aqui eu vou entrar em tudo. Eu vou participar de tudo que puder, porque todo mundo está aprendendo, então eu tenho chance de aprender tudo que todo mundo está aprendendo. E como eu desenhava legal, um professor lá, o professor Luiz Albuquerque,
Ele logo viu que eu desenhava bem e perguntou se eu toparia ajudar a fazer a construção desse clube de artes lá. E eu tinha 12 anos. Eu disse, claro, imagina. Era um clube que funcionava, nós tínhamos horários livres, porque a aula era o dia inteiro, tinha alguns horários livres, então esse grupo escolhido dentro do colégio tinha acesso a uma sala especial, com materiais para entalhe em madeira, para pintura, para desenho, para tudo. E nós participávamos ali naquele clube. E aquele clube nós vendíamos os trabalhos para poder comprar material para trabalhar e para pagar os nossos lanchinhos lá, assim. Dessa maneira nós participamos da Sesc Brau com o Clube de Artes do colégio também. Teve uma galera bem interessante, assim, um pessoal bem interessante que participou do grupo e nós éramos assim, nós éramos muito importantes, porque nós tínhamos a chave de uma sala do colégio que era nossa, que era um clube. Algo então, que aluno algum tem, algo né? Diferente, bem diferente. E aí, aos 14 anos, você ganhou o seu primeiro prêmio. Eu não tenho certeza se foi o primeiro prêmio. Aos 14 anos eu ganhei alguns prêmios. Eu ganhei o 2º lugar na Bienal de Arte Infanto-Juvenil, ganhei um concurso de painéis sobre imigração alemã, ganhei o concurso da Tintas Killing, que foi o mais importante, assim, que foi o concurso da Tintas Killing foi um marco. E eu defendo muito a ideia de que quando se faz algum tipo de concurso para talentos artísticos, para desenvolver algum tipo de talento, seja esportivo também, né? Em crianças ou em adolescentes, assim, que o prêmio deva ser em material para aprimorar o seu talento. Porque na época, o prêmio, esse concurso em 74 que eu ganhei da Tintas Killing na categoria juvenil, ele aconteceu durante a Sesc Brau, com o patrocínio da Tintas Killing, e milhares de pessoas participaram desse concurso. E eu ganhei um material de um ateliê, todo o material. O Marciano Schmitz comentando comigo, ele que chegou na Casa do Desenho, e ele tinha autorização para descer o material que ele quisesse para essa montagem de ateliê, né? Então, ali eu conheci pastel, pastel seco, com ecolínea, acrílica, tinta a óleo. Eu ganhei assim maleta de pintura, cavalete, papéis, telas. Era uma quantidade de materiais. E isso foi determinante, assim, porque todo artista sabe que a qualidade do material ele interfere diretamente na qualidade do teu trabalho, né? Fazer um trabalho com um material de pouca qualidade, o trabalho sai perdendo. E eu tive a oportunidade, uma coisa que eu não tinha financeiramente na minha família, assim, eu tive a oportunidade de conhecer materiais diferentes e de ter um material de ótima qualidade para continuar produzindo o meu trabalho. Isso foi, assim, ótimo, foi genial, marcante na minha carreira. Então, esse prêmio, podemos dizer que impulsionou o início da sua carreira, do seu trabalho na arte. Sim, sim. Eu era uma criança apaixonada por desenhar e esse material que eu ganhei, ele me deu assim uma possibilidade de ver um horizonte de carreira de artista plástica, de colocar aquilo como minha carreira mesmo. Então foi a primeira vez assim que eu pensei em ser profissional da área, foi quando eu tive quando eu ganhei esse prêmio. O Carlos Alberto de Oliveira, que é o nome da Escola de Artes de Novo Hamburgo, do Ateliê Municipal, foi o ganhador na categoria adulta, eu ganhei na juvenil e na categoria infantil foi sorteio. Uhum. Então assim, foi muito importante esse prêmio, assim, para mim e para o Carlão também. E além de quadros, Ariadne, você faz design em superfície. Assim, ó, eu trabalho... Como é que eu vou te dizer assim, ó? Eu sou uma desenhista, gosto de desenhar, gosto de desafios, gosto de que me proponham assim, vamos fazer um trabalho direcionado para isso ou para isso. Eu gosto de colocar a minha criatividade a serviço de coisas, assim, sabe, para criar coisas diferentes. Eu gosto muito disso. E todo mundo sabe que não é muito fácil de se viver de arte.
Então, eu sempre fui uma pessoa muito aberta para possibilidades diferentes de colocar o meu trabalho. Então, o design de superfície, eu já trabalhei, eu já fiz criação de logotipos, eu já fiz os selos do correio, eu fiz estampas, eu trabalhei em uma empresa de estampa de termotransferíveis, em que eu criava etiquetas, criava desenhos, desenhava Tartaruga Ninja, Rainbow Bright, desenhava profissionalmente esses desenhos para as empresas que usavam, né, para a utilização das imagens. Então, assim, eu sempre fui uma desenhista e fiz diversas escolhas diferentes na minha trajetória. Assim. Eu emprestei meus quadros para colocar em caixas de sapato, a reprodução completa dos quadros com o meu site direitinho ali, para que ele nunca perdesse a condição de reprodução de uma obra de arte, para que nunca fosse usado como ilustração o meu trabalho, mas e sim que fosse uma reprodução do meu trabalho, identificada direitinho com o site, para que quem visse pudesse buscar ou conhecer mais sobre o meu trabalho. E de uma certa forma isso funciona, porque eu já recebi mensagens assim da Ilha dos Açores, de uma caixa de sapato que foi parar na mão de uma pessoa do Brasil, de pessoas que entram em contato pelo site, daí porque procuraram, identificaram ali, gostaram do trabalho e foram atrás para conhecer. Ariadne, conta pra gente essa sua ligação com Novo Hamburgo, Hamburgo Velho e os calçados, porque Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado. Então, quem acompanha o seu trabalho percebe muito a presença de sapatos nas suas obras. Bom, como eu disse, assim, eu tenho uma relação muito forte com Novo Hamburgo, com a cidade. Eu sou uma pessoa que eu observo muito o entorno de onde eu vivo, assim, eu me surpreendo e me sensibilizo e me toca a minha relação com a cidade é muito íntima. Ela é meio que a minha casa. Eu considero assim eu me considero uma hamburguense daquelas que gostaria de cuidar mais da cidade mesmo. E a minha relação com o Hamburgo Velho, ela vem de ver o Scheffel lá em Hamburgo Velho. Aliás, na Sesc Brau, quando eu ganhei esse prêmio lá, o Frederico Scheffel estava trazendo quadros dele para Novo Hamburgo e estava expondo ao lado do nosso clube de artes do Pasqualini. E aí eu tive contato vendo ele conversar e conversando com ele bastante, assim, conheci. E naquela época também foi feita a doação do prédio ali para a colocação do museu dele. E logo nos anos seguintes o Scheffel começou a vir para cá e começou aquele movimento ali para chamar atenção para a beleza do bairro histórico. E eu logo comecei a participar daqueles grupos do grupo que pintava a fachada na rua ali, que conseguia tinta e pintava as fachadas para chamar a atenção da beleza de Hamburgo Velho. E em 81 foi a minha primeira exposição, foi 81? Acho que foi 81, 83, a minha primeira exposição sobre Hamburgo Velho, para exatamente mostrar a beleza que aquilo ali é. Que é muito interessante, Paty, que tu fica desenhando ali, eu desenhava ao vivo ali no bairro, e as pessoas olhavam para o meu desenho e diziam assim, nossa, que lindo! E era o prédio que estava na frente. As pessoas precisam ser estimuladas a gostar daquilo a reconhecer o que elas estão vendo. A gente tem uma visão muito emocional das coisas e muito pouca observação sobre o que realmente a gente está vendo. E quem desenha, os artistas normalmente eles desenvolvem essa relação, essa capacidade de se espantar com as coisas. Então assim, eu olho para um prédio, nossa, eu vejo os detalhes, a capacidade que o turista tem. Quando a gente viaja para uma cidade diferente, quando a gente vai para outro país, a gente olha para as coisas e a gente acha linda a rachadura, o jeito que a planta tá, o banco tem uma cruz diferente, uma coisa, todo mundo se espanta com isso. Na sua própria cidade, tu pode ter um monumento, tu pode ter uma obra maravilhosa, alguma coisa surpreendente, e aquilo não te toca tanto, porque a gente perde essa capacidade de se espantar com as coisas que a gente tem em casa, de valorizar as coisas que a gente tem em casa. Então era muito interessante isso, as pessoas olhavam para o meu desenho
E eu dizia assim, mas é esse prédio. Elas olhavam assim, olhavam para o prédio. Nossa, é bonito. Assim, então, eu acho que eu fiz um papel bem importante, assim, de chamar atenção também para essa beleza que é Hamburgo Velho. Eu fiz 2 exposições inteiras sobre Hamburgo Velho, com uma diferença de 4 anos, acho que foi. E continuo desenhando Hamburgo Velho sempre, porque agora eu estou dentro, né? Agora eu moro em uma das casas que eu Realmente, moro e tenho meu ateliê em uma das casas que eu reproduzi muito no meu trabalho, assim, sobre Hamburgo Velho. As exposições, os quadros, eles vêm justamente para realçar os detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Sim. Não é mesmo? E nos desenhos a gente leva uma vantagem ali em Hamburgo Velho, né? Porque com os desenhos a gente tem a possibilidade de tirar os fios de luz um pouco, de dar são uma muitos. de dar uma organizada, assim, porque isso ali vai ser feito agora. Nós recebemos ali, os moradores recebemos a notícia de que vai ser feito uma limpeza na quantidade de fios que estão sobrando ali em Hamburgo Velho. E isso é muito importante, porque ele é lindo visualmente, mas aqueles fios ali eles atrapalham bastante. E no desenho a gente tem essa possibilidade de quer mostrar o prédio um pouco mais, a gente retira uma árvore, sem entrar em conflito com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente consegue reorganizar fios, consegue mostrar um pouco mais da beleza que tem, por conseguir dar essa harmonizada no que está tirando a visualização ali, né? Tirar um pouco da, vamos dizer, poluição visual. Sim, um pouco do que está, é mesmo que está atrapalhando um pouco a visualização, porque às vezes ali tem umas árvores que elas nem são tão harmoniosas, digamos, foram plantadas em uma época, foram plantadas muito antigamente, foram cortadas de maneira aleatória e elas ficam daí com os caroços de umas formas meio estranhas, mas elas fazem parte do patrimônio dali também. Mas na hora de fazer o desenho a gente dá uma tiradinha, dá uma podada diferente, assim, dá uma... Um Photoshop artesanal. Um Photoshop artesanal, mais ou menos isso. A gente percebe também, Ariadne, flores e encartes de jornais nas suas obras. De onde surgiu essa ideia? Tá, deixa eu voltar, assim, que eu esqueci do sapato. Eu não falei sobre o sapato. Assim, a parte de Hamburgo Velho é essa minha relação com o que eu considero um patrimônio mesmo. Nós temos ali um bairro que não é um bairro, digamos, com todo o mesmo estilo. Ele tem um mosaico de estilos que durante 100 anos quase, assim, 100 anos não, vamos dizer assim, tem até 1960 os mais representativos, assim, de uns 70 anos, digamos, de arquitetura, com tipos bem representativos. Nós temos da Casa Presser ao Maracanã ali, com estilos bem distintos, mas representativos da sua época. Nós temos um mosaico que mostra a evolução da cidade ali. Isso é muito, muito, muito interessante e precisa ser explorado como ponto turístico, tem que ser valorizado pela comunidade de Novo Hamburgo. O sapato sempre fez parte da vida de todo mundo aqui. Nós fomos, para quem tem a minha idade, um pouco mais, talvez um pouquinho menos também, a cidade ela era um polo calçadista, de produção de sapato, então se vivia muito mais. Nós continuamos sendo um polo de logística e de tecnologia de sapato. Todos os centros de pesquisa e os centros das associações, todas continuam sendo em Novo Hamburgo, mas a produção calçadista se deslocou para outras áreas. Mas eu vivi muito isso de muitas fábricas de sapato. E o que aconteceu foi que em 95, o Ibetec construiu a sede nova, a parte da frente do Ibetec, na sede deles, a parte de cima. E na época o presidente do Ibetec, do Instituto de Tecnologia, ele me encomendou um painel para eu fazer, para colocar na entrada dessa parte da sede nova. E aí eu fui fazer pesquisa, fiz uma pesquisa enorme, fiz o painel foi colocado lá na recepção desse prédio. E aquela pesquisa toda que eu fiz, eu fui dentro de empresas, eu fui curtume, eu fui em depósitos, em almoxarifado, eu fui um monte de coisas. E aquela pesquisa toda que eu fiz, eu transformei em uma série de quadros de sapato. Uma exposição de 40 e poucos quadros. E aí eu fiz a exposição
E depois começou que o pessoal da FIMEC me convidou para expor os trabalhos sobre sapato quando foi o lançamento da marca By Brasil, da Brazilian Footwear, na FIMEC, para mostrar a cultura produzida de sapato aqui em Novo Hamburgo. Então, pintei ao vivo e fiz a exposição durante o lançamento. E aí eu fui convidada para participar da Coromoda, da FENAC, da FIMEC. Fui para a WSA Shoe Show nos Estados Unidos. Foi levado o meu trabalho para a GDS, foi levado para outras feiras, participei da Francal, da SIC em Gramado, e foi se tornando assim, o trabalho sobre sapato, ele foi tendo uma visibilidade, uma valorização, e sempre nos espaços onde eu exponho, eu recebo a estrutura, a iluminação, eu recebo toda para que aquele trabalho não seja só uma decoração. As feiras, elas me oferecem um espaço expositivo onde eu faço uma exposição de arte sobre sapato. Nesse meio tempo, muita gente me perguntava por que eu desenhava só sapato. E aí eu disse, não, mas eu não desenho só sapato. Aí comecei a pensar um jeito de poder levar os outros quadros para as feiras, os outros temas. Eu pensei, bom, o que eu posso fazer? Eu ponho os sapatos nos quadros, se eu colocar os meus quadros nos sapatos. Daí eu comecei a pintar sapatos e bolsas à mão. Eu mandava fazer branco e pintava à mão para colocar em exposição. Botava o quadro atrás da série, eu levei noturnos, eu levei os pacotes de flores, levei outras séries, que daí eu fazia o sapato e a bolsa pintada à mão para mostrar, ó, sapatos nos quadros, quadros nos sapatos. Fazer a relação de conceito do trabalho. E nesse caminho daí, uma empresa me propôs fazer um sapato estampado com um quadro meu, e aí começou a história de colocar as imagens nas caixas de sapato. E aí eu continuo fazendo as feiras de sapato e tenho quadros distribuídos pelo mundo todo, de couros esticados. Eu faço uma série de couros que são puxados por puxadores de curtume, aqueles puxadores de togle, que são com desenhos também. Tem trabalho na Rússia, na República Dominicana, Canadá, México. E, nossa. Eu perguntei sobre a questão das flores, porque aqui na Vale TV nós temos um quadro seu. Sim. Sabendo disso, nós conseguimos o depoimento do diretor-geral da TV, Rodrigo Steffen. Roda aí. Olá, minha querida Ariadne. Olá, Paty. Que honra poder estar de novo aqui conversando com vocês, mas hoje especialmente para deixar um grande abraço para essa queridíssima Ariadne Decker. Eu tenho a honra e o orgulho de ser contemporâneo a essa grande artista plástica, de poder me chamar amigo. É uma criatura especial, de primeiríssima grandeza da nossa cidade, da nossa região, da nossa existência, e uma artista repleta de dons, né, de talentos, além da graça de poder olhar em frente aqui do nosso escritório e poder enxergar um Ariadne Decker lindo, envolto em folhas de jornal, lindos ramalhetes de flores, mas sobretudo o carinho que eu guardo no meu coração dessa queridíssima amiga e desse talento que é a Ariadne. Ariadne é essa família maravilhosa toda. Um grande beijo, Ariadne, parabéns pelo teu trabalho, sucesso sempre, crescente, e que a vida possa te dar ainda muito mais as bênçãos do que ela vem te dando. Que querido. Nossa, o Rodrigo é uma figura que eu admiro muito, muito, muito. A batalha dele, essa luta e o acreditar que nós poderíamos ter um canal, nossa, com o tamanho que é que é a Vale TV aqui. Nós temos assim, muito orgulho de ti, Rodrigo, muito orgulho de ti, muito feliz por ter um quadro meu aqui exposto ali na parte dos escritórios ali em cima. Muito obrigada até pela oportunidade. Eu já vi muitas vezes participar aqui do Estação Hamburgo também, sempre é muito agradável, muito legal participar. Obrigadão, Rodrigo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente volta. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale.
À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos a artista plástica Ariadne Decker. Ela que por mais de 40 anos expôs quadros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, não é mesmo? Sim, bastante. Nossa, é bastante tempo já. Nem é muito tempo, nem vamos falar muito em quantidade de anos, assim, que isso é muito tempo. Por mais de 26 anos, você foi ilustradora da Popinha, que é um caderno semanal infantil do Grupo Sinos. Sim. Né? Durante 26 anos, com muito orgulho, com muita felicidade, eu fui ilustradora da Popinha. Muito feliz de trabalhar com as crianças, foi um prazer enorme. Eu fiz com todo carinho. A Popinha evoluiu durante esses 26 anos de um processo bem rudimentar até ela ficar colorida durante algum tempo. Ela teve até um site na internet, um site para as crianças poderem curtir mais coisas do que só o suplemento infantil. O suplemento foi muito, muito, muito bom. Foram mais de 1.300 publicações. 1.374. Olha só. Publicações diferentes. Quem fala mais sobre esse período em que você fez a Popinha é o jornalista Martin Bering. Roda aí. Oi, Patrícia. Oi, Ariadne. Envaidecido com esse convite. E pensando, né, como condensar em um minuto falar sobre a Ariadne, né, uma pessoa tão intensa e com tantas facetas para serem destacadas. E eu vou contar basicamente uma experiência que eu tive. Eu trabalhava no Grupo Sinos, eu era apresentador do primeiro programa da manhã na Rádio ABC, e eu chegava tudo escuro, tinha que passar por um corredor longo lá na redação do NH até chegar na Rádio ABC. E várias vezes só tinha uma luz acesa lá no fundão da redação, 5h45, 6 da manhã, eu chegando, e era Ariadne. E no começo eu achava, nossa, tão cedo Ariadne, já trabalhando na Popinha, em outros projetos, e aí me falaram, não, Martin, ela ainda está aí. Essa é a Ariadne, por inspiração, 24 horas por dia, um orgulho enorme dessa artista, desse talento, e que bom poder participar dessa homenagem. E que bom que a gente também pode vestir a Ariadne. Parabéns. Obrigada, Martin. Linda essa camiseta. Linda, linda camiseta. Que legal. Eu fazia mesmo de madrugada a Popinha e foi um período bem específico que eu ficava até às 6 da manhã mesmo fazendo, que foi enquanto eu trabalhei na prefeitura como diretora de cultura, na administração. Então não podia fazer durante o horário do meu expediente. Então eu trabalhava das 7 da noite até às 6 da manhã, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, eu fazia para poder fazer a edição direitinho. Saía do jornal, tomava um café, ia para casa, tomava um café, tomava um banho e ia para a prefeitura já para pegar o expediente lá normal. Era praticamente um robô, né? Porque... Mas é tanto prazer envolvido, tanta vontade, é tão bom de fazer. E era um compromisso meu com as crianças, assim, que aquilo fez parte da minha rotina durante 4 anos e ficou muito normal, muito normal. Nos outros anos, assim, eu também ficava até de madrugada, mas normalmente eu não me estendia tanto. Ficava até 2, 3 horas, assim, mas durante o período da prefeitura eu precisei estender para não precisar ir de tarde trabalhar e não podia. Eu tinha só o horário fora do expediente para poder fazer o jornal. Como que era esse processo de escolha do tema, criação e finalização da Popinha? Isso era bem interessante. Bom, nós fazíamos uma agenda das datas em que a Popinha sairia, assim, e nós verificávamos se tinha alguma data muito importante,
se tinha algum fato acontecendo na cidade, se ia ter circo, se ia ter alguns jogos, o que estava acontecendo no mundo, e isso nos norteava para a escolha de tema. Daí a redatora da Popinha fazia a escolha do texto que ia ser colocado, fazia entrevistas com as crianças, e eu pegava as informações e fazia as ilustrações e o direcionamento da parte de brincadeiras toda. E depois nós fechávamos, conversávamos direitinho para alinhavar tudo para ficar a edição mais redondinha. E assim nós trabalhamos assuntos que tinham muito a ver com a cidade mesmo, com o que estava acontecendo aqui, as festas, tudo, as coisas que eram importantes. E as outras cidades ao redor também, nós procurávamos deixar as crianças bem atualizadas, assim, através de brincadeiras, né? Sim. Mesmo se atualizar, ler jornal brincando. E tinha bastante exercícios, né? Brincadeiras, sim. Nossa, educativas. Muita coisa. Nós fazíamos, sempre tinha informação, mas a ideia não era fazer um jornal que fosse muito informativo. A ideia era que as crianças se divertissem, e já que tinha alguma informação na brincadeira, por que não alguma coisa que fosse útil, né? Que pudesse ser informativa mesmo para elas. Então nós ensinávamos bastante, mas a ideia era divertir. Olha, Ariadne, eu tô zerando a minha vida porque eu sempre fiz a Popinha. Inclusive eu falei para minha mãe, comentei com vocês, Clóvis está aqui nos assistindo fora do ar. Estou zerando a minha vida porque estou entrevistando uma pessoa que fez a Popinha durante 26 anos, era fã e nem sabia quem era a pessoa, com a ajuda do Papai Noel, da Coca-Cola. Então assim, ó, gente, estou zerando a vida. Vou colocar no meu currículo. E assim como eu, nós trazemos o depoimento de uma pessoa que também é muito fã sua, uma fã mirim. Roda aí. Oi, meu nome é Luísa Pássaro, eu tenho 10 anos e eu conheci o trabalho da Ariadne na Feira do Livro da escola. E quando eu vi o livro dela, eu me encantei, e daí a minha mãe, ela conseguiu marcar um dia pra gente ir lá no ateliê dela. E daí eu fui lá, ela me mostrou o ateliê dela, ela me mostrou as pinturas dela, e minha mãe comprou um livro pra mim dela. E foi muito legal, ela foi muito querida, ela também autografou meu livro, e ela me deu várias dicas de pintura, e eu gosto muito dela. Que amor! Entende por que era legal de fazer a Popinha? Por que é bom de trabalhar com criança? Olha, é assim, ó. É gratificante, essa né, energia, esse carinho, essa... Nossa, não existem palavras para explicar o que a gente sente quando trabalha com essa gurizadinha, assim, quando as crianças conhecem o trabalho da gente, procuram e... Nossa, é muito emocionante sempre. O livro a que ela se refere é o Caminho das Cores? O Caminho das Cores de Novo Hamburgo, sim. Eu já tenho mais livros de colorir. Eu tenho o de Morro Reuter, que eu também fiz. Agora, no dia 17, agora vai ser o lançamento do De Picada Café. E para esse ano eu pretendo trazer uma edição nova do Caminho das Cores, que está esgotado. A edição nova do livrinho do Caminho das Cores, atualizada, né? Porque Novo Hamburgo andou mudando nesses últimos anos agora. E vou fazer também uma sobre a herança cultural alemã, pensando nos 200 anos da imigração alemã. Quais são os traços dessa imigração que nós convivemos no dia a dia. Que legal. E essa divulgação ela é feita junto às escolas? Eu pretendo fazer os lançamentos, eu vou fazer eles, vou fazer na internet e vou com certeza fazer nas feiras de livro da cidade, e depois eu vou para algumas escolas. As escolas sempre me convidam para participar das feiras de livro deles ou de algum projeto, principalmente na época do aniversário da cidade. Agora, durante a pandemia, isso ficou mais impossível, né? Não é mais difícil, ficou impossível. Mas logo nós poderemos retomar essas atividades assim de contato com as crianças e de divulgar, porque eu acredito, a ideia do livro de colorir foi porque eu acredito muito que a gente ama aquilo que a gente conhece.
E todas as imagens que tem no livrinho de colorir são imagens sobre a nossa cidade, no aspecto turístico e cultural dela. São coisas que nós temos e que muita gente não conhece. Então eu tenho a pretensão assim de mostrar um pouco da cidade e explicar para as crianças aonde é. Algumas dizem que já foram lá, tudo para fazer com que elas tenham mais orgulho de Novo Hamburgo. Sabe, assim, tem muita coisa interessante, muita coisa importante na nossa cidade, e isso é um motivo de orgulho. A gente precisa ter essa noção assim, e eu faço a minha parte daí assim para contribuir. Ao longo desses 40 anos de carreira, você percebe que as crianças elas estão tendo mais interesse pela arte ou menos interesse? Tu sabe que elas têm... O que eu tenho notado é que as crianças que vão lá no ateliê, elas têm mais conhecimento sobre arte. Porque a internet tem facilitado bastante os professores e até os pais, quando as crianças se interessam, a mostrar para eles assim, é isso aqui, é isso aqui. Então, a internet é um facilitador bastante de informação. Quando as crianças conseguem ter contato e se interessar pelo assunto, elas desenvolvem um gosto por isso. E realmente, sim, eu tenho sentido essa mudança no público que tem ido no ateliê. Apesar de que o público do meu ateliê ele é um público bem específico, assim, são pessoas que gostam mesmo, não é um grande público, mas a qualidade do conhecimento de quem vai eu tenho notado que aumentou bastante. Ariadne, aos 14 anos você também ganhou outro prêmio, não é mesmo? Eu ganhei alguns prêmios. Jovem cidadã. Aos 17 anos eu ganhei o Isso prêmio. Foi aos 17. Aos 17, sim. Teve eu ganhei... então um aos 14 e um aos 17. Aos 14 Isso? são aqueles que eu falei antes, e aos 17 anos eu ganhei o prêmio Jovem Cidadã da América do Sul. Esse prêmio ele era um prêmio de currículo, a indicação do colégio, primeiro, indicação do colégio, e daí o currículo acompanhava cartas de recomendação de pessoas e as atividades extracurriculares que o aluno, que a criança ou jovem desenvolvia. A condição era cursar o último ano do ensino médio e ter até 17 anos. Então, eu tinha feito 17 anos, cursava o último ano, e a minha escola, o Pasqualini, me inscreveu. Eu ganhei no estado do Rio Grande do Sul, primeiro, foi uma homenagem no plenarinho da Assembleia em Porto Alegre, e aí depois foi o prêmio nacional, foi direto a indicação para o prêmio internacional, os selecionados foram direto, na verdade fui eu selecionada, foi direto para a América do Sul. E daí eu ganhei na América do Sul, ganhei um prêmio em dinheiro, na época eram $1.000, na época valia bastante, foi um prêmio em dinheiro. E uma carta que eu guardo com muito carinho, uma carta com um selo dourado, que foi a carta que me comunicou o prêmio, que foi bem, bem legal, assim. E era interessante porque era um prêmio para jovens de 17 anos e um prêmio de trajetória. Um prêmio que tivesse atividades na área esportiva, social e cultural na cidade. E eu já tinha um currículo bem grande em todas as áreas, assim, então já participei, foi legal. Agora abordando o ensino superior, a gente vê bastante jovens que já no ensino superior têm dúvidas se é isso que eles querem mesmo. Em algum momento, a Ariadne Decker ficou em dúvida se era mesmo esse o caminho que gostaria de seguir? Quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha dúvidas. Eu fiz o curso técnico em decoração no ensino médio, e aí quando foi para fazer o vestibular, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um estágio de 2 meses na Mosman Construtora, e aí eu me dei conta que não era arquitetura que eu queria, porque eu ia fazer arquitetura. Eu queria fazer arquitetura. Já por causa do curso de decoração, eu queria fazer arquitetura. Mas aí, quando eu trabalhei dentro da empresa, eu vi que a arquitetura não tinha tanto desenho quanto eu queria, e o desenho que tinha era muito direcionado. Então, assim, não é por aí não. Então, eu peguei, na hora de me inscrever para o vestibular, eu troquei. Eu não fui para uma faculdade, peguei em Novo Hamburgo e fui fazer o Belas Artes na Fevale. Aproveitando que nós estamos falando sobre faculdade, sobre ensino superior, nós trazemos agora o depoimento de uma ex-colega sua. Roda aí. Oi, que bom estar aqui para falar de uma pessoa muito querida, que eu estimo muito, e
me convidaram para conversar um pouquinho sobre a Ariadne Decker, que é uma artista, amiga querida, que para mim é sinônimo de artes visuais, de dedicação e sinônimo de Novo Hamburgo. Eu acho, pelo tempo que eu convivo com ela, a gente foi colega de faculdade, nós sentávamos numa mesa, numa roda redonda para fazer desenhos de figura humana, e sentávamos lá e conversávamos sobre o que cada uma queria ser naquela época. E a Ariadne já tinha uma certeza e uma convicção de que ela queria ser artista e já era uma artista. E eu dizia assim, olha, e eu vou querer expor os teus trabalhos, Ariadne. E tive a sorte de fazer muitas exposições na trajetória dela, que eu me orgulho muito e gosto muito de me encontrar com ela. Nós temos um grupo da faculdade até hoje, que a gente se encontra, fora a pandemia, lógico, mas se mantém um contato muito querido e afetivo. Sou fã mesmo, fã de coração, e um grande beijo. Beijo, Ana. Querida, querida, querida. Eu devo muito à Ana, porque a minha primeira exposição em galeria comercial foi na galeria da Ana, foi na Galeria Contemporânea, e eu não tinha nem o trabalho pronto ainda, mas ela queria fazer uma exposição minha. Ela disse assim, eu sei que tu vai fazer um bom trabalho, então vamos marcar a data. Ela marcou a data, confiou no meu trabalho, e eu fiz a primeira exposição. Isso foi muito importante para mim, muito, muito, muito. Sou muito grata a ela, e é uma querida amiga que a gente se encontra de saudades, Ana, saudades, saudades. Entre 2009 e 2013, você foi a diretora de cultura aqui de Novo Hamburgo. E agora nós trazemos o depoimento de alguém que transita bastante por esse meio. Roda aí. Oi, eu estou acostumado, muitas pessoas que estão assistindo talvez saibam, a falar sobre problemas, coisas da cidade. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem uma coisa que não funciona, tem outra que não funciona, coisa de jornal, coisa de repórter. Mas agora a missão que me deram me deixou muito alegre, muito feliz da vida. Por quê? É para falar 1 minuto, e já se passaram 15 segundos e eu não falei nada ainda, sobre a minha sobrinha, Ariadne Decker. Ariadne é a nossa pintora, nossa desenhista, a sobrinha do meu coração, filha da Lourdes. Eu tive a felicidade, a honra de ser amigo dela, ter sido amigo na infância dela. O tio era o tio mais velho, né? O tio. E aí é a pintora essa que todos conhecem, pessoa querida do coração, artista, talentosa, nasceu no Rio de Janeiro, morou em Belém do Pará, morou em Novo Hamburgo, fez o Estudo de Belas Artes e se formou. E eu durante muitos anos eu era o sobrinho da Ariadne, depois equilibramos. Ela era bem mais conhecida do que eu e conhecida por uma coisa querida que é a arte. E não que nem o tio encrenqueiro como eu sou. Um beijo. E aí? Lelo, um beijo no coração, querido. Te amo muito, muito, muito. Mas isso de ser sobrinha do Lelo, eu já fui apresentada uma vez por uma pessoa, disse assim, ó, essa aqui é a sobrinha do Aurélio. Eu disse assim, eu também atendo por Ariadne. Querido, 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 saudades de ti também. Ai, fazendo a produção desse programa, eu percebi o quanto a família da Ariadne Decker é unida. Querem a prova disso? Roda mais um depoimento aí. Bom, meu nome é Mayla Decker, eu sou sobrinha da Ariadne Decker. E hoje eu vim falar de uma pessoa que é muito fácil de falar. A Tia Yaya, como a gente chama carinhosamente, é uma mulher de um coração gigantesco. Ela é uma mulher transparente que a vida inteira fez da arte a sua vida. E eu vou falar rápido de um momento assim, e que eu morro de orgulho, porque nós viemos de uma família onde as mulheres são muito guerreiras e muito fortes. Eu me lembro de quando nós passávamos os verões lá na Praia Azul, e mesmo nas tuas férias, que deveriam ser as tuas férias, tu ficava lá conosco, mas sempre trabalhando,
tá? Eu morro de orgulho de fazer parte da tua família e de levar o teu sobrenome comigo. Então, fica aí a minha admiração e o meu grande abraço. Eu te amo, tia Yaya. O que eu digo? Um beijo, Mayla. Um beijo. Para fazer obras de arte, lidar com a arte de uma maneira geral, é preciso de bastante criatividade e inspiração. Agora nós trazemos depoimento de uma pessoa que eu acredito que te inspira demais. Roda aí. Fala, gente, tudo bem? Oi, mãe, tudo bem? Me pediram então para fazer um vídeo de 1 minuto falando sobre ti. E eu acho que todo mundo sabe que isso é impossível. Teria que ser um documentário para poder dizer o suficiente. Mas eu só queria te dizer que tu é motivo de muito, muito orgulho, mãe, para mim. Eu espero algum dia poder ser uma parte, um mínimo do que tu é, assim, como pessoa, talento. Eu sei que é meio clichê o filho dizer isso, mas tu é a pessoa mais trabalhadora, mais talentosa mesmo que eu já conheci. E só queria te dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Eu espero que a gente possa estar junto aí muito, muito tempo ainda. E agora que eu vou ficar um pouco longe, eu só quero que tu saiba que eu te amo e a gente vai se falar o tempo inteiro. E eu volto sempre pra gente se ver aqui e tô esperando a visita. Te amo, mãezinha. Um beijo. Sucessos pra nós. Querido. Nossa. O Duda tá indo morar nos Estados Unidos. Semana que vem ele embarca. Na próxima semana. E aí... mas a gente se mantém, graças a Deus, existe a internet. Coisa mais boa, esses FaceTime e o WhatsApp de vídeo e tudo que a gente consegue colocar assim para poder se ver pela internet. É muito legal. Filho, te amo demais, demais, demais. Assim, não... Como tu dizia quando era pequenininho, mais do que bibirito. Que era mais do que infinito. Ele queria dizer assim, que era mais do que bibirito. Eu fico me perguntando como é ser mãe de uma pessoa que é referência na arte e que conquista as pessoas não só pelo trabalho, mas pelo jeito de ser. E quem vai responder essa pergunta, obviamente, vocês já sabem. Roda aí. Oi, filha querida, Ariadne do meu coração. Eu estou aqui, como outros tantos, para te dizer o quanto tu representas para mim e para outras pessoas. Para mim, como mãe, eu tenho uma imensa felicidade, um pouco de orgulho e um grande agradecimento a Deus por ter me dado a bênção de ser tua mãe nessa encarnação. A grande admiração que eu tenho por ti, Ariadne, é pela doce criatura que tu és, pela mãe amorosa, pela avó apaixonada, pela companheira de todos os dias, pela filha doce, que sempre me fez muito bem a companhia. Lembro-me quando tu eras pequena, que eu chegava com revistinhas e lápis para que tu fosses pintar e desenhar. Os teus olhinhos azuis cintilavam de alegria, porque tu reencarnastes já com a tua vida traçada e escolhida, a da arte, da bela arte que tu desempenhas com tanto amor. Querida mãe, te amo, te amo, te amo. A minha mãe sempre me deu muita força. Tem gente que diz assim, os pais não incentivam porque acham que a carreira não vai dar certo, porque acham que a arte não dá dinheiro, aquelas coisas assim. Porque isso é passatempo, não é profissão. A minha mãe não. A minha mãe sempre acreditou que eu podia sim, e ela foi sempre o exemplo que eu aprendi com ela que problemas e obstáculos, eles não são feitos para derrubar a gente. Eles são feitos para testar a nossa determinação e para nós conseguirmos soluções para eles, né? Então, assim, quando
alguma coisa se apresenta, eu sempre me lembro disso. Problemas não são feitos para nos derrubar, só para nos fazer crescer. Então, ela é importante pra caramba pra mim, mas, nossa, mãezinha, te amo muito, muito. Obrigada, brigadão. Eu que agradeço a honra de ser tua filha. Muito. Aproveitando que nós estamos exibindo depoimentos da família, tem mais um recadinho da família aí. Oi, mana. Eu tô muito feliz de participar desse programa e ter a oportunidade de dizer o quanto eu admiro e gosto de ti. Eu tenho muito orgulho de ser teu irmão. Te desejo felicidades, que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço, um beijo. Tchau. O Xande conseguiu. O Xande é tímido, gente. É tímido. É meu irmãozinho querido. Eu tenho um irmão e uma irmã. A irmã é a mãe da Mayla, que apareceu antes, a Magali. A Meg, como todo mundo conhece, assim, também é uma irmã que eu sou apaixonada por ela, uma admiração enorme por ela. E o Xande, meu querido, obrigada, queridão. O Xande falou o seguinte: eu não sou muito de fazer vídeo, eu sou um pouco tímido, mas pela Ariadne eu me esforço. Ele foge até de foto, a gente não consegue tirar uma foto do Xande. Em família, ele foge, na hora que alguém pega uma câmera, ele desaparece. Agora, voltando a falar sobre a vida profissional, nós temos agora o depoimento de uma pessoa que é muito grata pela sua contribuição ao Estúdio Arte Integrada. Roda aí. Olá, eu sou Lilian Brandenburger e hoje eu vou falar sobre Ariadne Decker, uma grande artista que participou desde o início do Estúdio Arte Integrada como professora e nossa amiga e sempre a postos para qualquer eventualidade que aparecesse. Ela sempre estava pronta a nos ajudar e durante muitos anos fez parte da nossa equipe de vários professores e nunca se negou ou nunca nada, não tinha tempo ruim. Ela sempre estava a postos, sempre estava pronta para nos ajudar. E essa é a Ariadne. A Ariadne é uma pessoa muito especial. É uma professora, artista plástica, desenhista, maravilhosa. Eu admiro ela muito. Lilian, que saudade, querida. Saudade. Vocês é que foram sempre meus anjos da guarda, assim. As oportunidades que o estúdio me deu de mostrar o meu trabalho como professora de artes lá no estúdio, dando aula particular de desenho para grupos lá dentro do estúdio, como fazendo as exposições, como participando das propostas todas lá, sempre foi maravilhoso, assim. Nossa, Lilian, obrigada. Eu que tenho tudo a agradecer. Falando em cursos, Ariadne, os cursos estão acontecendo lá no ateliê? Sim. Os cursos, o atendimento é individualizado, então o aluno pode começar quando ele quiser. Eu dou aula para cada aluno individualmente, dentro do ritmo dele, tem uma parte básica, mas depois dentro da escolha dele mesmo, das suas preferências mesmo. E estão abertas as inscrições sempre no ateliê. Para quem quer se inscrever, como é que faz? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pela internet, pode colocar no Google o meu nome, ali aparece Ateliê de Arte, no Facebook também, Ariadne Decker, aparece, é bem fácil de encontrar, ou pode ir até o estúdio mesmo, até o ateliê, que fica na frente da Fundação Scheffel, em Hamburgo Velho. E está valendo para todas as idades? A partir de 12 anos de idade. Como eu ensino técnica de desenho, antes de 12 anos o trabalho precisa ser mais lúdico para desenvolvimento de criatividade e sem a exigência técnica que eu vou fazendo à medida que as pessoas vão aprendendo. Então, assim, para uma criança menor pode se tornar um pouco maçante e aí e ela perdeu o interesse porque achou que fica um pouco cansativo. Mas a partir dos 12 anos é a forma de estimular um talento, é mesmo proporcionar um curso especializado de desenho, e eu estou às ordens. Ariadne, que honra poder te entrevistar, contar a tua história e te homenagear. Como eu falei antes, zerei a vida. Gratidão.
Olha, eu que agradeço. Nossa, assim, eu continuo aqui, estou no ateliê em Hamburgo Velho. Quem quiser conhecer meu trabalho, quiser conhecer o ateliê, é uma casa histórica, uma casa de mais de 120 anos. E nós estamos ali trabalhando para a preservação dela também. Lá tem exposição dos meus trabalhos, tem os cursos. Quem quiser acessar o meu trabalho na internet, colocando meu nome no Google, aparece, no YouTube aparece, eu tenho aulas, videoaulas lá sobre desenhar personagem, desenhar gatinhos, cachorrinhos. Este ano da pandemia foi um ano bem especial, assim, porque existiram muitos editais para trabalho digital, então tem ali uma porção de vídeos sobre o meu trabalho, sobre aulas mesmo e sobre a minha trajetória também, sobre organização de artista plástico, tem bastante coisa lá. Então vai ser um prazer recebê-los no meu ateliê e meu agradecimento a contar um pouquinho da minha história, assim, e essas homenagens tão queridas, famílias, amigos, assim, beijo a todos e eu espero estar com vocês durante muito e muito tempo. Muito, muito obrigada. Gratidão, Paty, pela ideia e pelo convite. Parabéns e sucesso! E para você que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui, gratidão e semana que vem tem mais programa Memórias. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.